Opa, e aí, você fez os exercícios? Vamos fazer a correção dos exercícios 2.2 até 2.4? Acompanhe aqui comigo, vamos lá. O exercício 2.2 pede para a gente identificar quais listas são bem formadas, quais listas são válidas e quais listas não são válidas. Bom, pessoal, olha só, para uma lista ser válida, para ela ser bem formada, os parênteses têm que estar balanceados. Então, a primeira coisa que a gente verifica é se os parênteses estarão balanceados. Neste primeiro item aqui, ó, eu tenho dois parênteses que abrem, só que eu só tenho um parêntese que fecha, então essa lista não é válida. Lembra, os parênteses têm que existir aos pares. Se eu tenho um parêntese de abertura, eu tenho que ter um parêntese de fechamento. Aqui eu tenho, mas está faltando um aqui, né? Então essa lista não é válida. Neste segundo exemplo aqui, ó, vamos analisar. Ó. Eu tenho um parêntese que abre casado com um parêntese que fecha. Até aqui, perfeito. Eu tenho um parêntese que abre casado com um parêntese que fecha. Perfeito. E eu tenho um que abre casado com um parêntese que fecha. Então, esta lista aqui ela é válida. Esta lista ela é bem formada. Bom, essa aqui de cara a gente já vê que não é, né? Por quê? Porque eu tenho aqui um balanceado, né? Eu tenho um parêntese balanceado. Aqui eu tenho um de abertura sem... Cadê? Tá faltando, né? Então, tá faltando muita coisa aqui. Então, esta aqui não é válida. Vamos ver essa terceira lista aqui. Aparentemente, olhando assim, parece que ela está balanceada, né? Vamos conferir, ó. Eu tenho o que abre casado com o que fecha. Aqui, beleza. Eu tenho um que abre casado com o que fecha. Só que agora eu tenho um perdido aqui, né? Esse aqui está casado com quem? Não está com ninguém. Então, esta não é válida. Vamos ver o penúltima lista. Bom, vamos reparar se os parênteses estão balanceados. Ó. Este está casado com este aqui. Perfeito. Este aqui casa com este. Até aí, tudo bem. E este aqui casa com este aqui. Então, esta lista é uma lista válida. Vamos ver o último. Este aqui fecha com esse. Até aqui, tudo bem. Vamos ver para o próximo. Este aqui está fechando com esse. Ok. Este aqui está fechando com este. Este está fechando com este, ok? Então, deu uma lista. E este aqui está fechando com este. Então, esta aqui também é uma lista válida. Vamos para o próximo exercício. Muito bem, o exercício 2.3 nos fornece uma lista na representação impressa e pede para a gente desenhar a representação interna. É bem fácil, não é, pessoal? Qual é a primeira coisa que a gente tem que ver? Vamos ver se os parênteses estão balanceados, né? Então, ó, estão. Ó, eu tenho um parêntese que abre aqui, que é da lista inteira, e eu tenho uma outra lista aqui dentro, né? Então, perfeito. Então, os parênteses estão balanceados. Quantos elementos eu tenho nesta lista? Então, eu tenho aqui, ó, um elemento. Aqui eu tenho o segundo elemento. O segundo elemento é a lista ser minha. E eu tenho o terceiro elemento. Então, essa lista só tem 3 elementos. Se a lista tem 3 elementos, ela será representada internamente por 3 concells. A gente já viu isso, né? Cada elemento é representado por um par de concells. Então, ó, aqui estão os 3 elementos que representam esta lista. O primeiro elemento é o quer. Então, a primeira concel tem que apontar para este elemento. Então, ó, na primeira concel eu tenho um ponteiro para o valor quer. E na segunda metade da primeira concel, o que eu tenho? Um ponteiro que aponta para a segunda concel. A segunda concel
tem um ponteiro que aponta para o valor. Só que o segundo elemento não é um valor puro. O segundo elemento é uma outra lista. Então, este ponteiro não vai apontar para um valor. Este ponteiro vai apontar para uma outra lista. Essa outra lista tem quantos elementos? 2, ser e minha. Então, esta outra lista tem 2 concels. Uma aqui e a outra aqui. O que eu tenho dentro apontando aqui? Bom, a primeira metade desta primeira concel aponta para o elemento ser. A segunda metade tem um ponteiro para a próxima concel. A próxima concel tem um ponteiro, vou desenhar aqui de vermelhinho para diferenciar, né? Tem um ponteiro para o símbolo minha. E aqui essa segunda lista acabou. Então ela tem um ponteiro para new. Então, o segundo elemento que está representado por essa concel aponta para esta lista que está dentro da primeira lista. A segunda metade desta concel é um ponteiro para o terceiro elemento, para a terceira concel. A terceira concel aponta diretamente para um elemento, que é namorada. Perfeito. E a última concel aqui, né, tem um ponteiro para new, porque a lista termina aqui. Então, esta representação impressa tem esta representação interna. Eu tenho 3 elementos, eu tenho 3 concels. Então, eu tenho aqui o primeiro, segundo e o terceiro elementos. O primeiro elemento não é uma lista, então a concel aponta direto para o valor. O terceiro elemento também não é uma lista, então a concel aponta direto para o valor. O segundo elemento é uma lista, então a segunda concel aponta para uma outra lista. E agora eu tenho uma sublista dentro desta lista. Bom, vamos para o próximo exercício? O exercício 2.4 nos pede para fazer o caminho inverso agora, né? Ele me dá uma representação interna e pede para a gente descobrir qual é a representação impressa desta lista. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou descobrir quantos elementos tem na lista. Então, eu olho para o primeiro nível e verifico que eu tenho um elemento aqui e 2 elementos. Então eu sei que a lista pai só tem 2 elementos. Por que só tem 2 elementos? Porque eu só tenho 2 concels no maior nível. Logo depois eu tenho um ponteiro para new, então eu sei que a lista não continua aqui. Então na primeira lista, a lista de nível maior, só tem 2 elementos. Agora, o que são esses elementos? Está bem claro aqui na representação interna, né? O primeiro elemento é uma outra lista. Tá vendo? A primeira concel aponta para uma outra lista. E a segunda concel também aponta para uma outra lista. Então eu sei que a representação interna disso daqui é uma lista que contém 2 outras listas. Vamos representar ela aqui. Bom, então eu vou abrir uma lista. Eu abro uma lista com um parêntese. Este é o parêntese que abre a primeira lista. Agora eu vou representar de amarelo aqui a segunda lista, tá? Então eu vou abrir o parêntese da segunda lista e vou colocar os elementos. Olha, arco e flecha. Fechei. Então já tem aqui uma lista dentro da primeira lista. Vou representar a segunda lista agora de verde. O que eu tenho aqui? Eu tenho chocolate e amargo.
fechei a segunda lista. Falta eu fazer o quê? Simplesmente fechar a lista pai. Olha só como é que funciona essa representação impressa. Eu tenho aqui o parêntese de abertura da lista pai. E eu tenho o casamento, né, ó, com a primeira lista, que é um elemento, e a segunda lista, que é um elemento. Então, se você sempre prestar atenção nas concells, em como essas concells estão distribuídas, em que elas estão apontando, se elas estão apontando para um valor ou para outra lista de concells, para outra cadeia de concells, você consegue descobrir qual é a estrutura. Você consegue passar facilmente da estrutura impressa para interna e da interna para impressa. Bom, pessoal, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, se você gostou da correção desses exercícios, deixe o seu like nesse vídeo, porque isso é importante para a divulgação dos vídeos no canal, né? Se você gosta de Lisp, quer que o Lisp seja mais divulgado aqui no Brasil, deixe o seu like aqui, escreva um comentário, coloque suas dúvidas nos comentários, que eu vou me esforçar para responder todas que eu conseguir, todas que forem possíveis, tá? Se inscreva no canal e, bom, continue assistindo os vídeos da série Aprenda Lisp. Obrigado!